Uma das perspectivas mais almejadas no crescimento de carreira é a liderança, seja gerência, seja líder, seja, né, coordenador. Mas Dani, qualquer pessoa pode ser gerente, qualquer pessoa pode ser líder, qualquer pessoa pode ser coordenador. Eu posso ser líder? Meu nome é Daniela Grolli, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu te explico se tu pode ou quais são as competências que tu precisa desenvolver para ser um líder, né? Eu já peguei vários casos em empresas que as pessoas, os profissionais, eles são ótimos profissionais. É um ótimo vendedor, é um ótimo engenheiro, mas quando essa pessoa é promovida à liderança, performa muito mal. Ou seja, não significa que um bom vendedor não necessariamente ele vai ser um bom coordenador de vendas, porque as competências que se exige quando a gente vende, quando a gente lidera uma equipe de vendas, é totalmente diferente, né? Sim, o conhecimento técnico ele é muito bom, ele é um diferencial quando a gente lidera pessoas, mas quando a gente é líder, a gente tem que ter muita consciência que a gente permeia em dois pilares, pessoas e resultado, né? A gente precisa entender de pessoas, não tem como a gente entregar um resultado sem ser através das pessoas, porque a gente está liderando, embora exista vários tipos de liderança, né? Existe um líder que ele é mais operacional e que às vezes ele bota a mão na massa um pouco ainda, né? Um líder do setor de vendas, ele ainda vende um pouco, mas ele também tem que entender de gerenciar essa equipe, né? De liderar essas pessoas que estão no comercial. Existe também um líder que é um coordenador e que ele não se envolve na parte operacional e só lidera essas pessoas e nesse sentido ele não precisa de um know-how super ótimo se ele entende de vendas, ótimo diferencial, mas se é um cara que é inclinado ao resultado, que ele tem know-how de pessoas, que ele sabe como administrar pessoas, resultado é só uma consequência. Ter domínio técnico na liderança é ótimo, né? É um diferencial e tanto. Mas ele não é um fator decisório quando a gente fala de liderança, tá? Independente do cargo, se é líder, se é coordenador ou se é gerente. Ainda assim, né, quando a gente olha gerências mais estratégicas, a gente vê pessoas gerenciando, sei lá, um setor administrativo e a pessoa nem conhece o fiscal, né? A pessoa nem domina o fiscal. Então, significa que ela não pode liderar aquela pessoa? Não. Significa que ela precisa ter uma pessoa madura, que ela precisa ter uma pessoa no fiscal que se autogerencie, que tenha domínio técnico, né? Mas ela não precisa dominar o fiscal para ter um subordinado que domine fiscal. Claro que depende muito de cada estrutura, de cada empresa, como é que vai ser esse tipo de liderança, mas quando a gente fala em liderança, independente do nível da liderança, a gente fala de resultado e de pessoas, não tem outra alternativa. O que a gente precisa ter consciência é o que eu falei no início do vídeo, né? A gente não pode confundir com um bom gestor de engenharia ou com um bom gestor do setor comercial, porque são coisas distintas, né? Embora esse engenheiro e esse vendedor tenham know-how do técnico, quando a gente fala de liderança, o técnico não importa tanto, porque a gente tem quem operacionalize, a gente tem quem bote a mão na massa, em quem faça acontecer as coisas, né? A gente tem um analista de engenharia, a gente tem um vendedor, a gente tem um assistente comercial, a gente tem um projetista. Então, eles vão fazer a parte operacional. Dani, mas então o que eu preciso pra ser gestor? O que eu preciso pra ser líder, né? Entender que as pessoas são diferentes, que nenhuma tem uma entrega uma igual à outra, poder identificar, desenvolver esse feeling de entender que cada pessoa na sua individualidade vai agregar para o setor de maneira distinta. A pessoa que é ágil vai trazer resultados de maneira ágil. A pessoa que é mais lenta e que tem alguns atributos que interessam à empresa, seja qualidade, seja técnica, né? Mas que ele é mais lento. Entender que as pessoas elas têm competências diferentes, que elas têm entregas diferentes e não colocar todo mundo no mesmo saco e dizer assim, esse presta ou esse não presta, um comparando com o outro, porque são pessoas distintas. Então, pra ser um líder, tu tem que ter um feeling muito aguçado, tu tem que ter uma visão, né? Tu tem que ter uma consciência partindo de ti, né? O autoconhecimento ou a autoconsciência
entender naquilo que tu é bom, naquilo que tu não é, né, que eu sempre falo, né, 500 vezes, mas entender naquilo que tua equipe também é boa, naquilo que ela precisa desenvolver. Um bom gestor, ele identifica talentos e ele investe nesses talentos. Ele identifica no que o Joãozinho precisa desenvolver, ou no que o Pedrinho precisa desenvolver, e ele precisa também identificar quando o Pedrinho não tá mais performando, que ele já chegou no teto dele e que daquilo ali não vai passar. Então, ter essa visão, né, essa consciência, essa capacidade de identificar competências, de poder desenvolver essas competências, de poder engajar as pessoas, de ser uma pessoa extremamente conscienciosa, de não ser um gestor autocrata, que o autocrata já foi há muito tempo, né? Mas de ser um gestor comunicador, né? A comunicação pra mim, é a competência mais importante num gestor, porque tudo é através de comunicação, tudo é legal através de comunicação, entender como é que tá andando o processo do trabalho, tudo é comunicação. Quando a gente não se comunica de maneira assertiva, dificilmente a gente vai conseguir engajar essas pessoas, motivar essas pessoas, entender naquilo que a gente tá errando, estar disposto a entender no que a gente tá errando, no que a gente precisa desenvolver. E além disso, o feedback, quando a gente escuta do funcionário, é uma maneira construtiva da gente estar desenvolvendo aquilo que a gente precisa melhorar. É uma ótima maneira de tu construir isso. Nenhuma empresa, nenhum gestor consegue resultados, nenhum gestor consegue performar bem se não tá disposto a desenvolver, se não tá disposto a escutar, se não tá disposto a desenvolver essas pessoas, não só se desenvolver, porque as pessoas têm necessidades, né, de poder crescer, de poder performar melhor, de poder ser uma pessoa melhor do que quando entrou na empresa. Hoje não é só o salário, ele é importante, mas muito é do trabalho em equipe, do engajamento, da motivação, né? Então, se tu é uma pessoa que tem dificuldade de se autoconhecer, dificuldade de enxergar quais são as competências, e tu pode treinar isso em casa, como é que tua mãe é, como é que teu pai é, como é que teu irmão é, como é que são os teus colegas pares, tu consegue enxergar isso sem a tua lente, né, aquela lente sem julgamentos e entender eles, cada um na sua individualidade e não jogar todo mundo no mesmo saco. Como é que é a tua capacidade de comunicação, de escutar naquilo que tu precisa desenvolver, e a tua capacidade de comunicação assertiva, de dizer, olha, fulaninho, tu apertou o parafuso errado, ou tu só desce lá e grita, pô, fulaninho. Toda ação tem uma reação, isso é física, né? Não precisa ser psicólogo pra saber disso. Qualquer comportamento agressivo e violento, né, uma comunicação violenta, ela vai ter um resultado violento, as pessoas não vão se engajar, né? As pessoas vão sabotar esse líder. E assim, a gente tem que desmistificar um pouco. O líder é o cara que toma decisões, então muitas vezes ele vai ser visto como um cara chato, meu Deus, é o chefe, às vezes é necessário, a gente tem que tomar decisão que os funcionários não estão de acordo. E o que é muito importante, a gente tem que ser persuasivo, a gente não tem que comprar briga com o funcionário. A gente tem que escutar e desenvolver eles, dar autonomia, né? Fazer com que eles se autogerenciem, né? Isso vai fazer com que tu seja um líder mais independente, que essa equipe seja também mais independente, né? Então, recapitulando bem brevemente, comunicação, autoconsciência, capacidade de enxergar esse funcionário, capacidade de se comunicar, de ser assertivo, de não ser violento, e de que às vezes a gente não vai querer falar sobre aquilo que nos chateou do nosso subordinado, do nosso chefe que cobrou, e talvez às vezes a gente não pode, né, porque muitas vezes o gestor ele é cobrado por um erro do funcionário, né, e talvez quando esse gestor é cobrado pelo erro do funcionário, talvez o momento de falar sobre esse erro não seja no momento que o gestor foi cobrado por esse erro. Talvez dá um tempo, né? E eu sempre digo, se o teu funcionário tá errando, a culpa é tua, né? A responsabilidade também é tua. Tu que tá ali pra desenvolver esse gestor. Não significa que tu precisa ser controlador. Significa que tu precisa desenvolver essas pessoas. Então, basicamente é isso, gente. Eu espero ter contribuído pra tua trajetória de crescimento profissional.